em vista aos pedidos dos manifestantes pela não aprovação da PEC 37, nós convidamos o professor do curso de Direito, Giovanni Corralo, para falar um pouquinho sobre a PEC 37. Então, boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde. Professor, então, explica um pouquinho o que era, pelo menos, a PEC 37. Pois bem, é uma proposta de emenda à Constituição, que foi capitaneada pelo deputado federal Lorival Mendes, do PTdoB do Maranhão. O que visava a PEC 37? Visava alterar o artigo 144 da Constituição Federal e deixar muito claro que as investigações criminais seriam da competência privativa da Polícia Federal e das polícias civis dos estados. Esta emenda apenas ressalvava a possibilidade das comissões parlamentares de inquéritos nos municípios, estados e em nível federal, que continuariam, com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, com a competência para realizar investigações. Agora, o Ministério Público, em razão da forma como a proposta estava redigida, passaria a não mais ter competência e atribuição de fazer investigações. E qual a interferência que iria ter na sociedade como um todo essa aprovação da PEC? O impacto desta proposta, se fosse aprovada, seria muito grande. E diga-se de passagem, havia uma probabilidade muito grande de aprovação. Tanto que para se apresentar uma proposta de emenda à Constituição são necessários, no mínimo, 171 assinaturas. Veja só, 171 assinaturas. E felizmente, no dia de ontem, nós tivemos mais de 400 deputados votando contra a PEC. Ressalvando-se que é necessário o quórum qualificado de 3/5 para aprovação em 2 turnos no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. 2 turnos com 3/5 dos parlamentares para que seja aprovado. Então, de uma situação onde havia uma probabilidade gigantesca de aprovação, nós vimos que em menos de um mês o quadro mudou radicalmente e a proposta foi rejeitada por uma maioria avassaladora do Congresso Nacional. Muitos podem perguntar por que disso? Eu não tenho dúvidas, e isso é consenso entre todos que têm acompanhado o trâmite da PEC 37, que foi devido a todas essas manifestações da população nas ruas e inúmeros desses movimentos, as pessoas pedindo que a PEC 37 fosse rejeitada. O impacto seria gigantesco, por quê? Porque colocaria o Brasil ao lado de poucos países no mundo onde o Ministério Público não possui competências para efetuar investigações. Ao lado de Uganda, por exemplo, que não é nenhuma referência em organização jurídica. Aliás, dos pouquíssimos países, e eu falo de países que não cabem nos dedos de uma mão, dos pouquíssimos países, nenhum de referência possui esta limitação, esta vedação de investigação ao Ministério Público. Por isso que, no nosso entendimento, a aprovação da PEC 37 significaria um grande retrocesso. Há um jurista muito conhecido, chamado Lênio Streck, que disse que o Ministério Público, com a PEC 37, estaria a ser penalizado pela sua competência, pelas investigações que levou a cabo. E aqui a gente pode citar o exemplo do Mensalão, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, fruto de toda uma investigação que foi promovida pelo Ministério Público Federal. Diga-se de passagem que não há um consenso entre os juristas. Temos, pelo que podemos observar, uma posição majoritária muito forte da comunidade jurídica contra a aprovação da PEC 37. Agora, é importante salientar que muitos criminalistas defendiam a aprovação e defendiam sobre qual argumento? Que era muito temerário que o mesmo órgão que é responsável em formalizar as denúncias criminais contra as pessoas, contra os cidadãos, na defesa da sociedade, também tenha a competência para investigar. De qualquer forma, há um debate que resta ser feito e me parece muito importante e que desta forma poderia sinalizar para uma convergência de opiniões, que seria uma disciplina desta investigação por parte do Ministério Público, ou seja, de que forma o Ministério Público poderia efetuar investigações. Enfim, a gente pode, nesse momento, dizer que a reprovação da PEC 37 foi inequivocadamente um grande avanço. Um grande avanço por quê?
porque resguarda o Ministério Público a competência para poder investigar, não obstante não esteja previsto no rol de atribuições do Ministério Público na Constituição Federal, os tribunais superiores já respaldaram e respaldam a possibilidade de investigação por parte do Ministério Público. Isso faz com que, mesmo que o Ministério Público não tenha esta como uma atividade precípua, isso também nós temos que registrar, porque principalmente a investigação compete à Polícia Federal e à Polícia Civil dos Estados. Não obstante isso, nós vamos ter o Ministério Público com condições de efetuar investigações e, desta forma, apresentando resultados também para a sociedade, num quadro onde nós podemos falar que ainda resta muita impunidade quando falamos em crimes cometidos, especialmente por agentes políticos, por aquelas pessoas que se encontram no uso de algum cargo ou função pública. Então, professor, você falou que a reprovação da PEC 37, então, foi devido às manifestações. Você acha que o povo continuar saindo para as ruas para tentar resolver os problemas que não querem mesmo, né, que seja aprovado de repente na Câmara, alguma coisa assim, acha válido mesmo o povo sair para a rua para pedir para reivindicar os seus direitos? Veja só, há pouco eu escrevi sobre isso, fazendo algumas reflexões. E essas reflexões, elas têm por base o Estado democrático de direito. Por exemplo, a gente viu muitas manifestações nas ruas contra os partidos políticos. Diga-se de passagem, falo não somente por uma convicção acadêmica, mas também por uma experiência pessoal de vida. O presidente do STF tem razão quando ele fala que os partidos no Brasil são de mentirinha. Ele tem razão, sim. A gente pode constatar muito claramente que os partidos não se diferem mais. Por mais que no papel possam existir diferenças ideológicas, a prática fisiológica tem sido a mesma. Isso é inegável, inconteste. Pelo menos quando pegamos os partidos tradicionais, aqueles que possuem representatividade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Esse quadro me parece inequívoco. Entretanto, não há como falarmos em democracia sem partidos políticos. Podemos, nesse momento de reforma, pensar em novos instrumentos de representação que se somem aos partidos. Mas não há como falarmos em democracia, sem partidos políticos. Da mesma forma, a gente escutou muitas manifestações pregando fora Dilma. Eu sou um crítico desse governo e digo que este governo tem se mostrado pusilânime para fazer as reformas que o país precisa. E muitas reformas precisam ser feitas. Tanto que esta paralisação do governo tem levado ao crescimento de uma oposição que era fraca e que cresce em razão de uma falta de atitude de quem está no comando da nação. Agora, falar em fora Dilma, para quem? Para o vice, o Michel Temer, assumir? Falar no impeachment, se nós não temos as condições fáticas para que o impeachment seja levado avante? Então são reflexões que nós devemos fazer, por quê? Porque muitos podem pensar que não pode piorar, mas pode piorar sim. Pode piorar sim. Se a sociedade brasileira quer mudança, nós temos que olhar para o ano de 2014. Em 2014 nós temos eleições. E não podemos esquecer que é no tabuleiro do processo eleitoral que as grandes transformações podem acontecer com mais ênfase, com mais robustez. E também refletir também sobre a necessidade dessas mobilizações, elas serem seguidas de reflexões sobre aquilo que se reivindica. Tenho participado dessas mobilizações, tenho apoiado essas mobilizações, discordo com aqueles que falam que o Brasil não estava dormindo. Tem alguns que falam isso, eu digo que não. Nós passamos sim por algumas décadas de sonolência. Eu falo em termos de sociedade civil. Há 2 décadas que a sociedade civil ela parece que estava adormecida. Mas quando nós falamos dessas mobilizações, é preciso que elas sejam sucedidas de debates reflexivos e profundos sobre os problemas que nós temos e sobre as soluções. Sob a pena de termos movimentos sem uma bandeira definida. Creio que, de qualquer forma, o resultado é muito positivo. É sim. Os agentes políticos estão a se mexer. Estão. Os resultados começam a aparecer. Começam. Mas não podemos esquecer que, se tudo isso não levar a reflexões críticas por parte dessa juventude que se mobiliza, se tudo isso não repercutir no ano de 2014, de 2016, e falo dos anos em que ocorrem as eleições, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Porque a maior força que todos possuem é o voto.
Repito, as mobilizações têm dado resultados, inquestionavelmente. Tem provocado mudanças? Tem. Mas é preciso refletir sobre as mudanças que se quer para que nós tenhamos um movimento com um direcionamento, com um caminho. Para que a gente evite que baderneiros ou criminosos, como algumas vezes nós temos visto, se infiltrem nesses movimentos. Então, só para finalizar, pegando o seu gancho, né, das eleições, você acha que vão ter consequências para as próximas eleições? Eu espero que sim. O meu otimismo me leva a crer que isso vai repercutir numa nova postura. Até mesmo porque as pessoas começaram a ver que não é difícil ir para as ruas. Não é difícil ir para as ruas, não é difícil organizar uma mobilização. E diga-se de passagem, mobilizações esta que não tem tido líderes determinados. Por isso é muito difícil ver o governo articulando com A, B ou C, mas A, B ou C representam esta massa difusa? Não, porque é um movimento difuso. Eu quero crer que tudo isso vai levar a uma postura mais crítica das pessoas e que nós possamos ter, ao invés de uma cidadania passiva, como nós temos visto como algo que tem predominado na história brasileira, uma cidadania ativa, de cidadãos que estejam atentos ao que acontece, não somente em nível nacional, mas em nível estadual e também no seu município. De cidadãos que não somente participem da política em momentos de extrema crise ou então somente nos processos eleitorais, mas de cidadãos que acompanhem aquelas pessoas que votaram, que se elegeram. E mesmo que tenham votado em quem não se elegeu, pessoas que acompanhem aqueles que foram eleitos para ver o que estão fazendo quando detentores do mandato eletivo. Essa é a grande saída que nós temos e eu acredito que isto tende a acontecer a partir desta mobilização que nós temos observado.